Olá pessoal, aqui é o professor Maia, sejam bem-vindos ao canal Recomposição de Matemática. Ontem seria o nosso último vídeo relacionado à revisão de conjuntos numéricos, mas eu resolvi ainda comentar alguma coisa sobre os subconjuntos dos conjuntos numéricos. Eu dei um exemplo de uma questão um pouco mais elaborada no vídeo passado, mas as questões mais fáceis estão relacionadas ao que nós vamos falar hoje. Rapidamente, é só para informar para vocês que os subconjuntos dos números reais, que nós já vimos, também têm seus próprios subconjuntos. Então, são subconjuntos do subconjunto dos números reais. Vamos lá. Então, nós vimos nas revisões anteriores o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, conjuntos dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Todos eles são subconjuntos dos conjuntos dos números reais. Porém, cada subconjunto desse tem seu próprio subconjunto. E nós vamos relembrar isso. Você já sabe disso, que você já estudou, mas é bom sempre relembrar que você pode fazer o subconjunto que você achar necessário dentro desses próprios subconjuntos. Ok? Vamos começar aqui com o conjunto dos números naturais, que já sabemos que começa do zero, são números positivos e vai até o infinito. Então, esse conjunto dos números naturais tem também seus subconjuntos. Vamos ver aqui como é que pode ser o subconjunto dos conjuntos dos números naturais. Veja lá, lembrem sempre que o conjunto infinito de naturais positivos não nulos é representado por um n e este asterisco. Repare que o conjunto dos números naturais não tem o asterisco, ele é sempre o n. Aqui significa, quando tem algum sinalzinho ao lado do n, que é o conjunto dos números naturais, significa que é um subconjunto deste subconjunto. Ok? Então veja lá, n com asterisco em cima é o conjunto dos números naturais positivos ou não nulos. Quer dizer, positivos, conjuntos dos números naturais positivos não nulos, ou seja, sem o zero. Nós temos também o conjunto dos números naturais pares. Repare aqui, ó, que entra n, normalmente é escrito pares, mas de repente fique atento, porque às vezes só tem a letra P. N pares é igual a 0, a 2, a 4, 6. Esse subconjunto só tem os números pares. Outro subconjunto dos números naturais são os ímpares. Normalmente também vem escrito ímpares, mas pode acontecer de só ter o i. E você tem que relembrar disso. Números ímpares, conjuntos dos números naturais ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, etc. Tá? Conjunto dos números naturais primos. Espero que você lembre quais são os números primos. Né? São os divisíveis somente por 1 e por ele mesmo. Deixei aqui essa observação aqui na frente. Quais são os subconjuntos dos números naturais primos? 2, o 3, o 5, o 7, o 11... e assim sucessivamente. NC, vem sempre escrito assim, é o conjunto dos números naturais compostos. Números compostos são os números que não são primos, tá? Isso é uma informação paralela que não cabe aqui nessa explicação. Então, nós temos os números primos e os números naturais compostos. E o NQ é o conjunto dos números naturais que formam um quadrado perfeito, ou seja, resultado de um número natural elevado ao quadrado. Quando falar em quadrado perfeito, você sabe que podem ser esses números, o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36 e o 49. É o conjunto dos números naturais que formam um quadrado perfeito, ou seja, resultado de um número natural elevado ao quadrado. Qual é o resultado aqui? É o 1. Qual é o resultado aqui do 4? É o 2. O 9 é o 3. É como se estivesse realmente dentro da raiz. 16, qual seria? O 4. 25, o 5. O 6 dá o 36. Esses são os quadrados considerados quadrados perfeitos. Bom, isso são o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros é praticamente a mesma coisa, com leve diferenciação. Repare lá, o subconjunto do conjunto dos números inteiros tem praticamente a mesma natureza do conjunto dos números naturais. Olha lá, quando você vê um Z, que é o símbolo do conjunto dos números inteiros, Z, já falei, é a inicial da palavra alemã de números. O Z representa o conjunto dos números inteiros.
se tem um maisinho aqui, é o conjunto dos números inteiros positivos. Repare que nós temos os positivos do lado direito e esquerdo os números negativos. Então, quando esse z, com o maisinho aqui, estiver só os números positivos, 0, 1, 2, 3, 4, que seriam os números naturais, tá? Esse chama-se conjunto dos números inteiros positivos. Portanto, pode ter também o conjunto dos números inteiros negativos. É o z com esse sinalzinho de menos ali, ó. São os números inteiros negativos. O z com asterisco é o conjunto dos inteiros não nulos. Da mesma forma lá dos números naturais, né? Quando não tem o zero. Aqui é a mesma coisa, com asterisco significa o conjunto dos números inteiros não nulos. Todos eles sem o zero, percebe? Percebe que está faltando o zero aqui. Conjunto, se o z tiver o asterisco e mais o sinalzinho de mais, é o conjunto dos inteiros positivos não nulos. Olha aqui, ó, conjunto dos números inteiros positivos não nulos, ou seja, sem o zero. Ok? E se tiver o z com asterisco e um sinalzinho negativo, é o conjunto dos inteiros negativos não nulos. Aqui é o conjunto dos números inteiros positivos não nulos, e aqui é o conjunto dos números inteiros negativos não nulos. É muito importante você conhecer essa nomenclatura da matemática na teoria dos conjuntos. Agora vamos ao terceiro caso, o conjunto dos números racionais. Você já sabe que são as frações, os números, os decimais exatos e as dízimas periódicas, né? Da mesma forma, olha lá, Q de quociente, né? Conjunto, quando o Q tem um sinalzinho de mais ali ao lado, é o conjunto dos números racionais positivos. Então repare que a nomenclatura é bem próxima uma da outra, não tem muito segredo. Aprender um, você vai aprender os outros também. O Q com número negativo, conjunto dos números racionais negativos. O Q com asterisco, conjunto dos números racionais não nulos. Q com asterisco e um sinalzinho de mais, conjunto dos números racionais positivos e não nulos. Q com sinalzinho de menos e um asterisco, conjunto dos números racionais negativos e não nulos. Você lembrou de um, você vai lembrar dos demais. E depois vem o subconjunto dos números irracionais. Então, coloquei apenas aqui a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 11, mas você não pode esquecer que nós temos o π, né? Que é 3,14, 15, 92, 65, 35. Normalmente a gente trabalha apenas com duas casas decimais para facilitar. Mas só para vocês terem uma ideia, o π já foi calculado, né? Aproximadamente 20 trilhões de números depois do 3. É por isso que como você não consegue definir qual é o número que vem em seguida, é por isso que nós não chamamos isso de número racional, e sim número irracional. Outro número que eu ainda não comentei com vocês, mas que também pode cair na questão de alguma forma, o número de Neper, que é considerado um número irracional. É simbolizado pela letra E. Todo estudante de ensino médio deve ter lembrado do número de Neper, que é o E, que é igual a 1 mais 1 sobre n elevado a n, que é um número também que não tem fim. Repare lá, é um número também que não se conhece qual é o decimal que vem a seguir. 2, 71, 82, 81, e vai se repetindo isso, de tal forma que você não consegue saber qual é o número que vem logo a seguir, qual é o decimal que vem logo a seguir. Portanto, o número de Neper também é considerado um número irracional. O número áureo, que é o φ, tá aqui, 1.61, 80, 33, 39 e tal, que é também o chamado número de ouro, né? E é uma proporção entre duas razões encontradas em elementos da natureza. É muito utilizado em obras de arte, construções, e é detonado pela letra grega φ. Então, cuidado que cair nessas coisinhas, essas coisinhas básicas de conhecimento geral também pode cair na prova e você tem que saber, ok? Portanto, esses conjuntos que nós já comentamos, conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais, todos eles pertencem ao conjunto dos números reais. Portanto, esses conjuntos N, Z, Q, I são subconjuntos dos números reais. E dentro desses subconjuntos, temos então
subconjuntos que nós apresentamos e nós acabamos de apresentar. Portanto, são subconjuntos de subconjuntos do conjunto dos números reais. Era esse recado que eu queria dar para vocês, um vídeo rápido, apenas para não passar despercebido essas informações. Tá bom? Se você gosta dos nossos vídeos, inscreva-se, curta e compartilhe, comente com seus amigos que também vão fazer o concurso, para que eles possam não somente estudar, não somente através de questões, como está na moda hoje, só se estuda através de questões, tem que conhecer a fundamentação para você ficar mais confiante na prova que você vai realizar. Abraços e até amanhã com um novo conteúdo.